Olá, meus amores. 2:30 da tarde hoje, dia 17. 17 de março hoje? Isso mesmo, 17 de março. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Estão me ouvindo bem? Coloca aí um comentário, saber se o áudio está bom, se dá para me ouvir, se o som de fundo está muito alto ou se também está bom. E desde já aproveito para saudar os irmãos do YouTube. Depois vai gravado para lá. Se você está assistindo pelo YouTube, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho com o tema Mulheres Caladas. Será que é isso mesmo que Deus quer? O que Paulo quis dizer? Naquele contexto ali de Coríntios, para quem ele estava falando quando disse que não era permitido as mulheres falarem. Isso dá uma confusão, hein, gente? E como sempre, eu não fujo da raia, né? Venho sempre com temas atuais, porque a Bíblia é atual. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Nela não há confusão. O que a gente precisa é buscar batismo com fogo, batismo com Espírito Santo, para ter a interpretação de Deus, não a de homens. Então a gente precisa ler a Bíblia, interpretá-la com a unção. A unção sim quebra o jugo, despedaça, né? O boi, essa palavra lá em Isaías fala, compara ao boi, né? O boi tá tão gordo que o jugo se rompe. Então é assim que a gente deve estar, gordos, cheios da gordura do céu, que é a palavra de Deus. Quanto mais Bíblia a gente tiver, mais gordura. Então, todo jugo será despedaçado pela unção, pela gordura, que é essa gordura do céu. Amém, irmãos? Tá dando para me ouvir bem? Áudio bom, fundo bom. A voz tá boa e o fundo musical tá ok, né? Vou esperar aí um feedback pra gente começar a falar. E a primeira base de hoje, eu já adianto para vocês que está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34, tá bom? 1 Coríntios 14, 34. Olha, o Anderson tá aqui falando que sim, que a minha voz tá boa e o fundo musical também. Não tem nada de mais nem de menos, né, irmãos? Então confirma aí. Deixa eu falar com todo mundo que entrou. Olha, a Raila, o Edival, o Leandro, o Cleidine, o Wilson, Anderson, a Francileide tá aqui também, a Carla entrou aqui também, a paz do Senhor. Galera do grupo Casa de Oração Filadélfia Israel também, saúdo vocês. Quem quiser entrar, tem o link aqui na minha bio do Instagram, tá? Se você tá vendo pelo YouTube, vai lá no meu Instagram, tem 2 links na minha bio. É o segundo. Meu Deus, o que é isso, gente? Um monte de balão subiu aqui, vocês viram? Apareceu aí pra vocês? Meu Deus do céu. Será que é quando eu faço isso, ó? Jesus. Então, vai no segundo link, já entra direto no nosso grupo, que é uma igreja online. A gente tá sempre ali orando. Apareceu aí, Anderson? Pra mim apareceu um monte de balão. Não sei o que foi que eu fiz ou o que eu falei. Então ali a gente tem sempre em primeiro lugar, né? Sempre vai primeiro pro grupo e depois pro resto. Então eu te aconselho a entrar, tá bom? Olha, a Cá tá entrando aqui, a Cá Figueira veio do grupo, já mandei o link lá. Então eu te aconselho, entra nessa igreja online que não pede um centavo, que é a Casa de Oração Filadélfia Israel, a obra que eu há 8 anos cuido em tempo integral, tá? Junto com os meus pais. Nós 3 fomos chamados a esta obra como pastores de Cristo, não de denominações. Nós não somos uma denominação. Nós não pertencemos a nenhuma denominação. Nós nos divorciamos dessa mãe repudiada, conforme Isaías 50, verso 1, e seguimos como pastores de Cristo, como Filadélfia, a noiva amada de Jesus. Então, gente, olha a primeira base. Paulo fala justamente isso.
1 Coríntios 14, verso 34, a minha versão aqui é a João Ferreira de Almeida, tá? Atualizada. Olha o que ele diz. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então, o que a gente percebe aí nesse primeiro versículo da nossa live de hoje? Permissão, submissão e lei. Então, para aquele contexto, cabia, no sentido de quê? De não atrapalhar a ordem e a decência. Isso serve para todos. Mas eu entendo que ali em Coríntios estava impregnado demais costumes gregos, sei lá das quantas. Então deveria ser um caos, gente. Nós vemos até hoje, tem gente que vai para a igreja e não respeita. Na minha igreja mesmo, que é pequena, a minha igreja é super pequena. A nossa igreja acho que tem 50 lugares, 50 cadeiras. E dá o quê? Agora tá dando tipo entre 6 e 10 pessoas. E às vezes chega uma abençoada, gritando desde lá de baixo. Gritando desde lá de baixo, como se não estivesse acontecendo o louvor do Senhor, como se não estivesse acontecendo a pregação da palavra. Então existem sim pessoas. E a mulher, ela é mais esparrenta por natureza, né, meus amores? Então, ela fala mais alto, ela é mais expansiva, salve exceções. Tem homem que é esparrento, tem mais. Infelizmente, a maioria são mulheres. Eu sou uma, eu sou super esparrenta, eu falo alto. Mas eu tenho batismo com fogo, eu tenho batismo com o Espírito Santo. Então, eu nunca vou atrapalhar a ordem e a decência do culto do Senhor. Mas tem mulher que não se toca, que chega gritando, que conversa como se não estivesse acontecendo um culto. Então, para essas, Paulo se dirigiu ali, no contexto de Coríntios. Tá bom? Aí a gente vai continuar aqui. A gente vai pegar 1 Coríntios 14. A gente viu só o verso 34. E agora eu vou seguir uma sequência do verso 33 ao 36 e vou pegar uma outra versão bíblica que é a mensagem. Vamos ler ainda em 1 Coríntios 14, dos versos 33 ao 36. Bora ver se isso fica mais claro para nós aqui. Quando adoramos da maneira certa, não há confusão. Foi o que eu acabei de falar. Se você percebe o contexto que você está na igreja, você está num culto ao Senhor. Tudo com ordem, decência, tudo com zelo. Então não tem por que haver confusão se você está adorando da maneira certa. Paulo está falando aos coríntios aí. Deus nos conduz à harmonia. Isso vale para todas as igrejas. É o que eu digo, somos denominação, Casa de Oração Filadélfia Israel, aqui em Belém do Pará? Não. Mas se pode desigrejar a igreja? Não. Então, nós somos uma igreja. É difícil para as pessoas entenderem isso. Quando eu digo, eu tenho uma igreja ali na 28 de setembro, 619, em Belém do Pará. Mas pertence a qual? Pertence à denominação tal, à denominação tal? Não pertence a ninguém, pertence a Jesus. Porque a igreja é de Jesus. Tá bom, irmãos? Ele diz aqui, isso vale para todas as igrejas. Aí ele fala das mulheres, lhe dá um exemplo dentre muitos que ele continua dando, o apóstolo Paulo, mas que pegam esse versículo isolado, que é o 34, por isso que eu comecei com o 34, que é o versículo que dá confusão, e já falam que vale para todas as mulheres. Mulher não pode pregar. Mulher não pode ser levantada pastora. Não existe pastora na Bíblia. Não existe mulher que liderou na Bíblia. Existe sim. É aí que vocês se enganam. E eu vou provar aqui. Mas vamos continuar. Aí vem essa parte das mulheres. As mulheres, por exemplo, não devem interromper o culto falando quando deveriam estar ouvindo. Então, se você... Eu vejo na minha igreja que é mínima. Pessoas que já chegam atrasadas. Se você já está atrasado,
Se recolha ali. Entre em silêncio, sente e tente entrar no contexto do que está acontecendo. Tem mulher que chega gritando lá, gente, desde a escada. Aí quando chega lá em cima quer falar com todo mundo. Que tal? Já tá atrasada, quer falar com todo mundo. Chega 2 horas antes, meu amor. Chega 1 hora antes, meia hora antes. Aí quer falar, Pai do Senhor, fulano, e aí ciclano, deu tudo certo com não sei o quê. Então, poxa, gente, isso daí não é harmonia. Isso daí não é ordem, não é decência. Então, olha o que Paulo diz. Não deve interromper o culto, falando quando deveriam estar ouvindo, chegando, tá atrasado, tá atrasada. Isso serve para homem e mulher. Silêncio, tenta entender onde tá. Até que numa igreja pequena como a nossa, depois que você já se sentou, que você tentou se encontrar e não conseguiu, você até pode perguntar. Licença, pastor, desculpe pelo atraso. Qual é a palavra? Onde é que o senhor tá? Eu estou em 1 Coríntios 14, verso 34. Então não precisa esparro, não precisa confusão. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Aí ele continua, nem fazer perguntas que poderiam ser feitas aos maridos em casa. Ou depois do culto. Cheguei atrasado. Poxa, o pastor já estava pregando, não entendi. O que foi que ele quis dizer? Ou se a sua igreja te dá abertura, o seu pastor é mais... tá me fugindo acessível. Tava me fugindo a palavra. Se seu pastor é mais acessível... Olha, pastor, cheguei atrasada. Poxa, eu não entendi tal coisa. Tem como me explicar? Entendeu, gente? É isso que Paulo está querendo dizer aqui, o apóstolo Paulo. Ou se você tem marido, eu, por exemplo, quem é o meu marido no meu tempo de solteira? Eu estou solteira vai fazer o quê? 11 anos? 11 anos agora em abril. 11 anos. Que eu nem beijo na boca. Quanto mais namoro, quanto mais casei, não casei, não tive filho, estou solteira sem nem beijar na boca, abstinência total, até de beijo na boca há 11 anos. Quem é o meu marido nesse tempo? Quem me permite falar na igreja? Jesus. Ele é o noivo. Ele é o noivo da igreja. Então eu não tenho marido na terra, mas eu tenho um noivo que me é legítimo, que é o meu Boaz, o meu resgatador. Mesmo eu sendo como Ruth, gentia, não sou judia. Pelo contrário, minha descendência é árabe. Minha descendência é árabe de avô materno e avó materna. Minha avó materna era filha de sírios, meu avô materno era filho de libaneses. Minha descendência é síria-libanesa. Mas eu vou gritar Free Palestina? Lógico que não. Óbvio que não. Porque eu conheço a verdade. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Na verdade, gente, Isaac e Ismael são irmãos. Deveriam se amar. Eles são filhos do mesmo pai. Ismael, descendência árabe. Isaac, descendência judaica. Filhos de quem? Que pai é esse? Abraão. Abraão. Então, ele me legitima. Jesus, o meu Boaz, o nosso Boaz, o noivo judeu. E a noiva é o quê? É Ruth. É a noiva gentílica. No final aqui nós vamos ver, tá? Onde ele nos legitima, quando ele nos iguala perante o Pai Jesus. Quando ele derrama seu sangue naquela cruz. Amém, irmãos? Quanto a isso, o livro da lei de Deus orienta nossos procedimentos. As mulheres não têm licença para usar o momento do culto em conversas desnecessárias. Então, se você não tem o que edificar, cala a boca. Esse é o português claro. Se você vai abrir a boca para falar besteira, cala a boca. Agora, se você vai abrir a boca para falar da parte de Deus,
Aí você deve. Aí você tem um legítimo judeu para te defender, que é Yeshua. Aí olha o que ele fala aqui, continuando no verso... Eu tô no verso 36, gente, de 1 Coríntios 14, ó. Isso vale para homens e mulheres. Acham que são grandes ungidos do Senhor para definirem o que é certo ou o que é errado? Pensam que tudo gira em torno de vocês? Então, Paulo estava admoestando aquela igreja. Paulo estava dizendo, olha, tá uma confusão. Vamos ter ordem, vamos ter decência. As mulheres histéricas, ei, ó, por favor, para de histeria. Nosso Deus não é Deus de confusão, irmãos. Então aqui fica claro, porque está dentro de um contexto e depois ele continua falando não só para as mulheres como para os homens. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Eu sei que esse é um tema que muita gente estava esperando, mas eu queria a permissão de Deus, como tudo que eu faço. Então eu tô sem fazer live desde, acho que novembro. Não sei se a última live que eu fiz já chegou a ser em dezembro. Passei por uma cirurgia, né? Falei, dei esse testemunho, troquei minha prótese de silicone que tinha 20 anos. Coloquei quando ainda era mundana. Coloquei com 18 anos de idade, troquei agora com 38. Aproveitei a anestesia, aproveitei a internação, aproveitei que já ia ter passado um caminhão por cima de mim. Fiz logo uma lipo. Entendeu, gente? Fiz logo, eu falo mesmo. A minha irmã, ela chega pra mim e diz, pra que tu falaste? Ficou tão natural. Nunca iam saber. Falei, eu não, botei logo no jornal, entendeu? Eu sou uma pessoa pública já, gente, querendo ou não. Se eu escolhi essa vida, se eu escolhi trabalhar com a internet pra Jesus, levar o nome dele, não é só isso aqui, não é só a palavra, não é só a Bíblia, é o meu dia a dia, porque o meu dia a dia glorifica Jesus. Os meus testemunhos diários glorificam Jesus. Se eu tenho menos de 90 dias de uma cirurgia complexa e estou ótima, é para a glória de Jesus, é um testemunho de que vale a pena servi-lo, de que ele providencia todas as coisas que nós necessitamos e mimos a seus filhos amados, porque isso foi um mimo. Isso foi Deus me colocando no colo e dizendo, eu trabalho na tua autoestima, eu melhoro a tua autoestima, porque quanto melhor estiver a tua autoestima, quanto mais o teu autocuidado estiver em dia, melhor tu vais estar para falar de mim. E para levantar mulheres que podem estar caídas nesse momento, se sentindo um lixo por causa de religião. Jesus está acima das religiões, Jesus está acima das denominações. Amém? Então Paulo falou mesmo, parem de confusão, vocês estão muito mal educados. Jesus me deu paz para falar sobre esse assunto e vamos lá. Bora isolar agora o verso 35 de 1 Coríntios 14. Eu já vou pegar outra versão que é a NVI. Então percebam, eu estou em 1 Coríntios 14 ainda. Então eu já comecei com a João Ferreira de Almeida atualizada, fui para a versão A Mensagem e agora vou isolar o verso 35 na NVI. Olha o que diz. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então, gente, pergunta pro teu marido, em vez de estar perturbando o pastor. Ah, não tenho marido. É Jesus, teu marido, nesse tempo. Então, Jesus, eu cheguei atrasada. Jesus, eu não entendi, foi nada da palavra que o pastor pregou, que a pastora pregou, me ajuda. Porque o meu marido, ele me permite falar na igreja. Há 10 anos. Há 10 anos eu tô falando igual João Batista, uma voz no deserto, né? Uma voz no meio do nada. Quantas vezes eu já falei pra 4, 5, pra 2, 3, eu não tô nem aí, eu tô fazendo o que Deus me manda. Eu não tô aqui pra agradar homens, tô aqui pra agradar a Deus. E Jesus é Deus, Ele me chamou.
Então eu não vou me calar quando ele me mandar falar. Obviamente que eu não vou sair falando igual uma louca. Eu vou ter ordem, eu vou ter decência. Eu vou estudar, eu vou me preparar. Eu estou me preparando há muitos meses para falar sobre isso. Estou me preparando há mais de 2 meses. Então tenha propriedade em Deus. Amém? E no seu tempo de solteira, o seu marido é Cristo. Ouça a voz dele. Ele é o noivo. Ele está para ser esposo. Quando ele arrebatar a igreja, haverá um casamento de 7 anos. As bodas do Cordeiro. Enquanto a terra gemerá na tribulação final, que também durará 7 anos, estará havendo um casamento lá no céu. A noiva desce esposada já. E peleja com Jesus na batalha final de Armagedon. É claro que Jesus e a igreja prevalecem. É claro que o diabo perde, é derrotado. Isso está escrito. Então vai se cumprir. Essa é a verdade. Amém? O pessoal tá gostando aqui, olha. A Kelly tá dizendo sim, sim. A Hannah tá dizendo amém. A Cá Figueira tá dizendo amém. A Kelly tá dizendo amém. Então agora você já vai dar um baile quando esses machistinhas vierem querendo dar lição de moral. A mulher fica calada, não é permitido falar. Todo extremo vem do diabo. Não só o machismo, como o feminismo. Jesus não é machista. Pelo contrário, ele foi encontrar ali a mulher samaritana no poço na hora que nem deveria, que era só mulher assim desprezada pela sociedade, com má fama. Pois ele foi naquela hora e revelou para ela: eu sou o Messias. Em nenhuma passagem você vê ele falando abertamente, mas para quem que ele escrachou para uma mulher? Por quê? Porque ele sabia que ela ia espalhar. Que a gente, né? A língua não tem osso. É por isso que a gente tem que segurar. Quando for para segurar. E falar mesmo, sem ser baú, quando for para falar. A mulher samaritana não foi baú. Saiu gritando ali por toda Samaria. Gente, o Messias veio falar comigo. Gente, o Messias. O Messias disse tudo da minha vida. É ele. Então ali, meu amigo, ela já espalhou. Entendeu? Jesus sabia. Jesus sabia que ele tinha que falar que ele era o Messias para uma mulher. Bora ver Efésios 5, versos 22 ao 24? A minha versão aqui é NVI. Jesus, ele fala através de Paulo agora para outra igreja, que é aos Efésios, tá? A igreja de Éfeso, na verdade, sobre submissão. E, na verdade, sobre o papel de mulheres e homens, tá? Olha o que diz. A minha versão aqui é NVI, tá bom? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então é por isso que a gente não pode casar com um babaca. Porque a gente vai ser submissa a um babaca? Eu não vou. Então eu tenho que me casar com um homem mais inteligente emocionalmente do que eu. Que tenha as qualidades que eu admiro e os defeitos que eu aguento. Eu tenho que casar com um homem que me defenda, que me proteja, sabendo que eu sou sim a parte mais frágil. Não existe esse negócio de igualdade. A gente foi feitas mais frágeis. Fisicamente somos. Embora a gente tenha o dom de parir, né? De sair uma criança dali. Claro que Deus sabe o que faz, né? Será que o homem aguentaria isso? A gente aguenta o martírio que é sangrar todo mês. Não é fácil. A gente sabe o que a gente sente nesse período. Mas o homem é sim mais forte fisicamente. Então a gente tem que avaliar isso.
Tem que avaliar isso. Por isso que eu não caso. Por isso que eu não casei até hoje. São 11 anos solteira. Porque depois que Jesus entrou na minha vida, o Espírito Santo me batizou com fogo, eu já era exigente. Eu já me amava. Eu fiquei 10 vezes mais. Então eu não vou tolerar qualquer coisa. Porque eu sou filha de um grande rei. Então nesse tempo Jesus é o meu marido. Ele me protege, ele me aconselha. Eu sou submissa a ele em tudo. Bora ver o resto aqui? Eu acho mais fácil ser submissa, sabe? Do que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ser submissa é ser protegida, né? Só tem que ser o cara certo, como eu falei. E tá difícil esse cara. Vamos combinar? Ele só vai ser esse cara se ele estiver em Cristo também. Se ele tentar se parecer com Jesus o máximo possível. Em Efésios 5, versos 25 ao 29, também na versão NVI, Paulo fala aos homens. Vamos ver? Vocês, maridos, amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela, para santificá-la, purificando com a lavagem da água, pela palavra. Então, homens, conheçam a palavra. Vocês conhecendo vão amar a Cristo. Vão amar as suas esposas, dizendo como Cristo amou a igreja. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, já li, porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, o que diz lá, quando Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos? A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. Só que quando a gente casa, nós somos uma só carne. É por isso que Paulo está dizendo aqui. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Está falando para os maridos. Porque são uma só carne. Então precisa estar de igual para igual quando casa, né? Deus em primeiro, você com você mesmo, e se você tem a sua esposa deve estar ali. Você não deve fazer para a sua esposa nenhum mal, porque quando você faz um mal para a sua esposa, você faz mal para si mesmo, visto que vocês passam a ser uma só carne. Explicado isso aí? Estão entendendo? A mulher não pode falar? Sara deu à luz a uma nação com 90 anos. Como assim não pode falar, meus irmãos? Joquebede desafiou o faraó para resgatar seu filho. Miriam dança e canta numa nação iniciante. Ah, como eu me vejo ali. Quando eu iniciei há 10 anos atrás, vai fazer em setembro. Dançando, cantando tão livre. Eu estava recém-convertida. Eu tinha recebido meu batismo com fogo naquele mesmo ano. Meses antes de abrir a igreja. Eu estava dançando e cantando sobre algo que eu não tinha ideia de como ia ser. E por tantas vezes eu me via ali, meus irmãos. Tão incapaz, tão impotente. Mas eu me submeti ao meu marido, que é Cristo. Eu disse, me ensina, eu quero fazer. Eu quero aprender, Senhor, eu quero te agradar. Eu fiz como Miriam. Débora comandou exércitos. Débora, ela comandou exércitos como a principal profeta e juíza daquela terra, a terra de Israel. Raabe operou como uma espiã. Ela foi como um agente 007 ali, para a queda de Jericó. Aleluia, meus irmãos.
Esther salvou o seu povo da destruição. Maria Madalena esbanjou a sua herança aos pés do Messias. Também me vejo, porque hoje eu vivo de herança. E eu coloquei tudo aos pés do Senhor. No Pentecostes, não havia só homens profetizando e falando em outras línguas. Havia mulheres também. Priscila instruiu Apolo. Chloe liderou uma igreja doméstica. No capítulo 11 de 1 Coríntios, apenas 3 capítulos antes das supostas restrições às mulheres falarem na igreja, Paulo dá instruções tanto a homens quanto a mulheres, meus irmãos, sobre como orar e profetizar na igreja. 1 Coríntios 11, verso 3. A minha versão é NVI. Vamos ler? Estou muito emocionada. Deixa eu parar aqui para tomar uma água. Gente, não é fácil, porque a gente vê essas mulheres da Bíblia e a gente se vê, né? Não tem como não se ver. Não tem como não se identificar. É por isso que eu digo, a Bíblia é muito atual. Eu tô tremendo aqui de tanta unção. Tamanha unção que tá aqui nesse meu quarto. Eu tô dentro do meu quarto. Amém, Senhor. Amém, Pai. 1 Coríntios 11, 3, versão NVI. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, seja homem ou mulher. Então, Cristo está acima. Então, ambos precisam estar com o cabeça que é Cristo, amém? Dá para entender isso, meus irmãos? Se Paulo instruiu aquelas mulheres de Corinto a ficarem caladas, na verdade ele instruiu sobre como profetizar na igreja, né? Então não tem como esperar, ele está esperando que elas ficassem em silêncio. Nem o Espírito Santo. Pois no seu batismo com fogo em Pentecostes, a gente vê isso em Atos 2, ele fez tanto homens como mulheres, falarem línguas. Foram repartidas línguas como as de fogo. É ilógico sugerir que a Bíblia exige que as mulheres fiquem em silêncio na igreja, apenas momentos depois de instruí-las sobre como profetizar. Porque fala aqui, né? Em 1 Coríntios 11, 3. Cristo é o cabeça tanto dos homens quanto das mulheres. E ele instruiu as mulheres. É contraditório pensar que Deus exige que as mulheres fiquem caladas quando ele mesmo as levou a profetizarem, a falarem em línguas. Como dizem Atos 2, no Pentecostes. E eu quero encerrar aqui com Gálatas 3, versos 28 e 29. Versão NVI também. Olha o que diz. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Eu tô super emocionada. Gente, meu Deus do céu. Porque eu sei que ao trazer esse tema, eu tô vingando toda a desobediência. Eu tô vingando toda a religiosidade. Eu tô vingando toda a injustiça de achar que por ser mulher eu não posso entender os mistérios de Deus e nem pregar isso
nem levar isso ao máximo de almas. Isso é injusto. E Deus não é injusto. Aí ele diz aos Gálatas, já no capítulo 3, versos 28 e 29. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Portanto, se vocês são de Cristo, pertencem à descendência de Abraão e são herdeiros segundo a promessa. Olha, é legítimo. Por isso que eu falei que eu ia chegar nessa parte. Jesus nos legitimou perante o Pai. Ele se anunciou como Messias a uma mulher, a mulher samaritana. Ele foi naquele poço. Era o horário, acho que de meio-dia, o horário mais quente, o pior horário onde só iam as desprezadas pela sociedade. Mas ele chegou para aquela mulher e disse: bebe dessa água e tu nunca mais terás sede. Ah, mas isso aí só vai acontecer quando o Messias vier. Sou eu, Messias, mulher. Eu que estou te falando. E ela corre e vai espalhar. Ela corre e vai falar que Jesus é o Messias. Vai pregar. Jesus nos igualou perante o Pai. Não há gentil nem judeu, homem nem mulher. Nele nós somos uma noiva. Amém? Olha o irmão Fernando aqui. Boa tarde, irmão. Então, mulheres caladas, realmente, meus irmãos, se não for para edificar, melhor calar a boca. Mas se você tiver o que falar da parte de Deus, anuncie. Anuncie. Anuncie com ordem, anuncie com decência, anuncie com a sabedoria do alto, o perfume de Cristo. Para os que estão se perdendo, esse perfume vai exalar cheiro de morte. Mas para os que estão se salvando, cheiro de vida, aleluia. Vamos orar para encerrar? Laurias, Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de pregar a tua verdade. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ensinar a tua igreja. Obrigada, Deus, porque tu me justificas em tudo. Obrigada por ser o meu marido nesses 11 anos que eu estou solteira, sem nem beijar na boca, nunca casei, nunca fui mãe. Mas, Senhor, tenho investido nessa gravidez espiritual, que já dura quase 12 anos, desde que me converti em 2 de setembro de 2012. E esses filhos estão sendo gerados. Tcherelelelele, laurias de canto, bas, Deus. E esses filhos vão crescer, meu Pai. Eles vão crescer e chegar à estatura de perfeitos varões em Ti. Porque Deus não há mais homem nem mulher, grego, gentil, judeu, quando estão em Ti, Cristo em nós, a esperança da glória. Aquele que nos iguala, nós não somos inferiores, nós não somos adotados, mas enxertados na mesma figueira, tratados de igual para igual, como geração legítima de Abraão pelo Teu sangue. O nosso Boaz, o nosso Redentor, o nosso resgatador. O judeu legítimo que dá a Ruth o direito de comer das melhores espigas, não mais órfãos, mas filhos de um Pai perfeito, que nos redime, de canto, laurias, cheira, bas. Cristo é o único que pode nos permitir
falar ou calar, anunciar. Se ele nos justifica, a quem temeremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, esse é o tema. Mulheres caladas em Cristo, meus irmãos, jamais. Jamais.